E o seu programa em Foco de volta para você na tela da Rede Premium de televisão. É sempre um grande prazer estar na sua companhia. Hoje a gente está falando aqui de um tema muito importante, que é a questão da audição. A perda auditiva atinge hoje em todo o mundo, só para se ter uma ideia, mais de 500 milhões de pessoas. É um caso onde a gente precisa estar sempre antenado, prestando atenção nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que estão a nosso redor, porque muitas vezes a gente acha que não é nada, mas com o passar do tempo o quadro vai piorando e se não tiver o diagnóstico e o tratamento, não se tem, obviamente, uma melhora do quadro. Para isso eu estou conversando com a Elisa Holtmann, que é ali da Clínica Aura. Todos os profissionais da clínica estão vindo aqui pelo menos uma vez por semana no nosso programa e é muito interessante esse bate-papo que a gente faz. E a Érica está aqui também do nosso lado, a Érica Luchiari, que vai falar a respeito também dessa questão em fatores psicológicos. Agora eu vou mostrar algumas fotinhos da Clínica Aura, aonde você vai ver dentro desse ambiente de que forma que é feito ali o tratamento. Enquanto isso, a Elisa vai falando com a gente de que forma é feito os tratamentos lá. Vamos ver? Então aqui eu estou fazendo uma audiometria numa senhora, que é para a gente constatar para a perda auditiva, se tem ou não, enfim. É um dos exames que a gente faz. Aí, então, no caso, tem uma cabine, não é? E lá dentro fica uma pessoa onde você fica mandando efeitos sonoros para ela diagnosticar, para ela ver a percepção, isso, ela sentir, né? Isso, a cabine ela é tratada acusticamente, então a gente tem uma porta, ela é super importante isso, e do lado de fora eu vou medindo o limiar auditivo do paciente. Eu me lembro muito bem, eu já fiz isso, já fui operador de telemarketing, se não faz isso não é contratado. Você tem que cuidar da audição. Né? Vamos ver. Aqui é uma terapia, uma psicoterapia na clínica que a gente faz. A gente usa bastante a forma lúdica com as crianças, que dá bastante resultado, é bem bacana. Agora, eu vi que o menininho está fazendo as pinturas ali, o seu paciente. Nesse caso específico, você falava você fazia qual tratamento ali com ele? Você desenvolvia que tipo de tratamento? Aqui é uma colega minha, a psicóloga. E ela também me ajuda nos casos. A gente faz um trabalho interdisciplinar. Então, certo. Nesse caso, ela está trabalhando questões da psicoterapia. Certo, muito bem. Aqui sou eu, adaptando um aparelho auditivo numa senhora que precisa, que foi diagnosticada. Certo. Esses aparelhos que a gente viu agora, né? Que eu mostrei aqui pro público. Inclusive é um igual que você mostrou. Igual que você está usando também, né? Sim. Ela deve ter ficado feliz da vida de usar um aparelho que ninguém enxerga, né? Não, ela não tinha noção. E a gente pediu uma cor prata, igual o cabelo dela, ficou muito, muito legal. Perfeito. Agora é o seguinte, as questões de perda auditiva que a gente falou durante o primeiro bloco e que continuamos agora falando, são questões que também, como a Elisa nos trouxe, afetam as crianças, não é? E aí é que o cuidado precisa redobrar, porque além da questão física, da questão de se sentir essa perda auditiva, as pessoas que estão em volta dessa criança precisam prestar atenção nisso. Dependendo, também tem fatores emocionais que influenciam, fatores cognitivos, fatores emocionais. E é aí que na clínica, identificado que precisa ser feito um tratamento não só com a fono, mas também com a psicologia, é a parte que entra a Érica para tratar dessas questões que envolvem essa perda auditiva, não é? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre a perda auditiva de um adulto, de um idoso e de uma criança, né? Os dois requerem atendimento também psicológico, né? A criança, porque pode ter um problema de cognição, então por ela não ouvir, ela não vai se desenvolver bem na escola, né? E aí isso gera outros transtornos, né? Então ela vai ficar mais agressiva, ela não vai conseguir se comunicar, ela não vai saber conseguir se expressar,
né? Então aí a gente vai trabalhar essa parte emocional dela. E o adulto, ele já tinha conquistado um monte de coisa. Ele começa a deixar de ouvir, ele começa a perder. Então assim, vamos pensar numa pessoa que está ali trabalhando, tá um grupo conversando e ele não sabe sobre o que eles estão conversando, ele não consegue mais fazer parte, né? Ele pode desenvolver patologias, né? Depressão, fobias, né? Paranoia. Estão falando de mim? Não estão? Né? E ele começa a se afastar, né? Então a gente também tem que trabalhar isso, né, com o adulto. Sem dúvida. Né? Muitas vezes a pessoa ela começa a se afastar achando que estão discriminando ela, né, que estão deixando ela de lado, quando na verdade isso é uma coisa dela mesma, né? Ela que está se afastando, dela, achando que os outros estão fazendo pouco. Isso acontece. Porque acontece muito, né? E assim, o que acaba acontecendo também? A aceitação da perda, né? Então assim, um adulto, eu estava perfeito, o que aconteceu, né? Por que eu tô... Vem a questão da velhice, né? Eu estou envelhecendo, estou chegando perto do fim, a aceitação do aparelho, do próprio aparelho, eu vou ter que usar esse aparelho. O que as pessoas vão dizer, né? O que vão dizer novos de mim? hábitos, né? Então assim, mexe com muito, né, com uma coisa que já estava estruturada, né? Então é um reconhecimento de uma nova condição que não precisa ser tão impactante assim. Sim. Né? E de que forma você faz, Érica, nessas conversas, nesses tratamentos, quando envolve, né, estas questões? Você conduz de uma maneira onde você mostra que na verdade isso é só um detalhe, que não tem todo esse grau de seriedade que as pessoas levam por emocional? Na realidade, a gente tem que pensar assim, as pessoas, quando aparece uma patologia, né? Então assim, quando aparece uma depressão, uma fobia, uma paranoia, ela foi estimulada pelo aquele evento, então é pela perda auditiva, mas ela já colou com alguma outra condição que a pessoa já se sentia, né, diminuída, né? Então a gente tem que trabalhar nesse aspecto, né? Será que isso apareceu agora ou já existia antes? Né? E por que isso apareceu agora? Será que está vinculado só à perda auditiva mesmo? Né? É trabalhar de uma forma mais ampla, não tão focal, né? Não é por causa do... Porque senão a gente transforma aquilo realmente no problema, né? Então a gente tem que olhar o todo, a vida daquela pessoa, né? Então será que ela já não se sentia fora da sua zona de conforto e aí a perda auditiva veio estimular ainda mais esse comportamento dela, né? A gente tem que sempre pensar no todo, a psicologia ela tem que pensar sempre no indivíduo como um todo, né? O problema da perda auditiva é um problema pontual, que tem uma solução, né? Mas as questões emocionais às vezes vão nos remeter a outras questões, né? Então é sempre trazer para tirar o peso daquele evento. Claro, por isso também a importância do trabalho conjunto que vocês desenvolvem, porque aí é um conjunto de coisas que muitas vezes, na questão da criança, falando especificamente da criança, o pai e a mãe dão lá um doutor Google, não é? Exatamente. E aí que mora um grande risco, porque já chega falando que é uma coisa e às vezes aquilo entra na cabeça da criança e a criança fica bitolada. Ai, meu pai falou, minha mãe falou que eu tenho esse problema. Né? Acho que é muito importante a gente tirar a nomeação, né? Então assim, a criança chega assim, ela é autista, ela tem TDAH, ok, ela tem. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Né? Isso não pode ser mais importante que o indivíduo. E claro que isso vai determinar um tipo de ação que você vai ter, a fono, a psicopedagoga, enfim, né? Mas não é isso que vai precisar limitar a criança, né? Então a gente tem que tirar os rótulos, né? A gente tem que trabalhar sempre na inclusão. Né? Sem dúvida. Elisa, fala mais um pouquinho pra gente dessa questão auditiva, que mais você acha importante ressaltar, dar de recado para quem está assistindo o nosso programa? Eu gostaria de falar também que os aparelhos hoje, eles têm conectividade com o celular, com a televisão, então as soluções auditivas, a gente está com uma gama de possibilidades, né? Então, assim, acho que é super importante a gente tratar. Por que não, né? Por que não? Qualidade de vida, para ter qualidade de vida, né? Sem e aproveitar dúvida. da tecnologia hoje e dos recursos, da fonoaudiologia que hoje está, né, estudando. Agora uma curiosidade minha, assim, a pessoa do momento em que ela descobre
essa dificuldade de audição, que ela realmente se dá conta de que está perdendo, né? Da hora que você começa a fazer o tratamento, o acompanhamento, até o horário o tempo em que a pessoa, você vê que ela está sentindo uma melhora com o aparelho. Você pode dizer para essa pessoa que uma hora ela não vai mais fazer uso do aparelho ou não? Ou ela precisa continuar fazendo? Na maioria dos casos ela precisa, porque se a gente pega o tipo de perda auditiva por sensibilidade da cóclea, as células dentro da cóclea responsáveis pela audição, elas estão prejudicadas, e a inervação, né? Então elas não vão mais se reestruturar. Por isso a amplificação é importante. E aí assim, vai ter que usar sempre o aparelho. Mas vai melhorar muito a atenção auditiva, a discriminação, todas as habilidades auditivas que ela foi perdendo, ela vai ganhando de volta com o uso do aparelho. Certo. Agora, tem o tipo de perda auditiva por condução do som, perdas mistas, que na verdade é a sensibilidade da cóclea e condução da orelha média. Que, por exemplo, no caso das otites, aí se você faz o tratamento da otite, né, muitas vezes até o paciente faz uso da amplificação sonora, mas tratando a otite, provavelmente ele não vai mais precisar, e aí tem que avaliar. Tem casos de otosclerose, que são as perdas mistas, geralmente. Então, tem cirurgia para isso. Aí, a cirurgia bem sucedida, o paciente também pode não precisar mais do aparelho auditivo. Então, isso é muito importante. Então, quer dizer, tem a possibilidade, né, em alguns casos, de se fazer a cirurgia. Isso, mas o tratamento com o aparelho auditivo, o uso, já vai ajudar o paciente a ter de volta as habilidades auditivas e estimulando, né, a atenção. E não só as habilidades, né, auditivas, mas também tudo né, que ela voltar a fazer parte, né, Isso. voltar a estar inserido no ambiente de trabalho, na família, né. Você imagina assim, tá todo mundo lá sentado, conversando, e a pessoa tá apática, tá parada. Entende errado a palavra, entende certo, né? Aí, né, fica aquele peso, né, assim, fica sempre aquele que fica, E uma boa adaptação com o aparelho, o treinamento auditivo, ajuda a trazer de volta todo esse recurso que o paciente foi perdendo. Ótimo, né? Eu vou aproveitar que você está aqui e eu vou pedir para você falar, o nosso programa infelizmente já está chegando no seu fim, para você falar de tudo que você desenvolve lá dos tratamentos que são realizados na Clínica Áurea, explicar para as pessoas o quão importante, não é fazer um acompanhamento, seja do que for, dessa preocupação que a gente precisa ter com aquelas pessoas que a gente ama. Fala dos trabalhos que são realizados lá. Tá. Vou passar a palavra à minha colega, que A Clínica Áurea está há 10 anos aqui na região de Osasco, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, fono, psicopedagogas, psicólogas. Temos também um otorrino que nos auxilia nessa parte de audiologia, né? Já fizemos durante esses 10 anos que estamos aqui mais de 230 mil atendimentos, então é uma equipe que tem muita experiência, né? E como eu falei da última vez que eu vim aqui, acho que a gente tem que se dar esse prazer, né? De cuidar da nossa audição, da nossa parte mental, da nossa nutrição, né? Porque a Organização Mundial da Saúde fala, né, que o bem-estar da pessoa engloba tudo isso, né? Saúde mental, física, emocional, espiritual. Então se dê esse prazer, né? Vá até a Clínica Áurea que você vai encontrar tudo isso. Perfeito, Érica, obrigado, viu? Falou muito bem. Falou bem, eu falei, olha, eu votaria em você agora. Fico fazendo A Organização Mundial da Saúde, né? É muito importante essa questão que todas as formas de tratamento, de cura, são unificadas. Exatamente. Né? A gente, independente do que seja, do que a gente procura, é muito importante corpo, mente e espírito estarem harmonizados. Exatamente. Né? Obrigado também, viu, Elisa, pela sua presença, por esse esclarecimento e por esse novo conhecimento que existem aparelhos pequenininhos que são imperceptíveis, como a gente mostrou aqui hoje, para se perder todo o preconceito, né? Para quem vê até aí uma questão com a perda auditiva. Obrigada, isso. Henrique. Obrigada, Henrique. Obrigada.
Nosso programa Em Foco, infelizmente, chega a seu fim. Mais uma vez, espero que você tenha aprendido algo novo com a gente hoje, aqui junto com a Elisa, também com a Érica, falando a respeito dessa questão tão importante que é a audição. Então é isso, nos vemos aqui amanhã no mesmo horário, no mesmo canal, e você sempre aqui com o Em Foco, aprendendo coisas novas, ok? Até lá!